Olá, eu sou Nájila Veloso, trabalho na coordenação regional de um projeto internacional que é executado pela FAO, a ABC e o FNDE, para fortalecimento de programas de alimentação escolar. E, nesse projeto, uma das experiências que nós temos vivenciado é a importância de falar da ludicidade, ou seja, da forma prazerosa que deve ser os estudos sobre educação alimentar e nutricional. E eu gostaria de começar retomando um pouco um tema que nós abordamos no Congresso de EAM, recentemente realizado aqui em Brasília, que nós precisamos olhar para a EAM com uma linha assim, de que existem 3 eixos fundamentalmente importantes, igualmente importantes, diga-se de passagem. O primeiro é que o acesso ao alimento é um ato educativo de EAM, porque é muito complicado, é muito difícil educar para uma alimentação saudável quando esse aluno não tem oportunidade de vivenciar essa alimentação saudável na escola. Então, o acesso a um alimento nutricionalmente adequado, adequado para a idade, na quantidade certa, um alimento fresco, regional, um alimento que é tratado ali, que é conhecido, que é localmente parte da historicidade de cada aluno. Tudo isso é muito importante do ponto de vista daquilo que se pretende na organização dos temas de EAM. Um outro eixo importante também é a questão da promoção do conhecimento, porque não basta fazer chegar uma alimentação saudável se essa ação, esse ato de ter acesso ao alimento, não representa todo um manancial de possibilidades de construir conhecimento sobre alimentação saudável. E o que significa isso? Eu disse um pouquinho no módulo 4, quando eu falava sobre hortas, que é muito importante pensar que o alimento ele tem múltiplas dimensões. Então, com cada faixa de idade, de 0 a 90 anos, eu vejo que é possível, guardadas as particularidades, desenvolver ações que vão permitir o acesso à informação, que, por si só, não significa construção de conhecimento. Então, o acesso à informação, ele promove, ele permite que o professor, por meio de ações pedagógicas, metodologicamente testadas, desenvolvidas, de preferência lúdicas, prazerosas, esse acesso permite que essa informação se transforme em conhecimento, que é alguma coisa muito particular, que cada um constrói a partir dos seus elementos de vida anteriores, dos seus processos, da sua cultura, da sua carga genética, enfim, existe todo um movimento cerebral que vai fazer com que esse acesso à informação construa conhecimento de maneira diferenciada. E o papel do professor aí é fundamental, porque, na verdade, eu sou da linha que entende que o professor não transmite conhecimentos. Ele, na verdade, ele facilita o processo de construção, ele promove, ele é um ator fundamentalmente importante nessa organização metodológica de fazer com que tanto o acesso a um alimento saudável quanto o acesso à informação se transforme em algum conhecimento que vá de verdade transformar a vida desse sujeito aprendiz, desse estudante que está na escola. O outro eixo que é fundamental hoje, inclusive, para o enfrentamento daqueles problemas que nós todos conhecemos relacionados a uma alimentação não saudável, como as enfermidades crônicas não transmissíveis, quanto aos maus hábitos alimentares, ao excessivo consumo de ultraprocessados, etc. Tudo isso, esses 2 eixos anteriores, vão permitir com que a escola também seja um espaço de promover hábitos humanos mais adequados com relação ao que se come. Então, esses 3 eixos me permitem pensar em 3 coisas importantes. Primeiro, é que a escola é fundamentalmente importante nessa ação. O professor é um sujeito protagonista, o coordenador pedagógico, o supervisor, o diretor, a cozinheira, até o porteiro, todas as pessoas, independente se estão dentro ou não da sala de aula, inclusive os pais, são sujeitos bastante importantes e muito necessários nesse processo de EAM. E aí, nesse sentido, eu chamaria atenção para o fato de que uma escola que tem um ambiente saudável, que tenha jardim, que tenha pomar, que seja limpa, que tenha algum nível de regulação daquilo que se vende, daquilo que é o acesso a outros alimentos que não os oferecidos pela escola. Uma escola como essa, ela permite que esses 3 eixos
sejam bastante interessantes e interativos nesse movimento, que é o que eu chamo de processo educativo, que, na verdade, é essa transformação que o indivíduo passa dentro da escola, que é uma travessia entre o senso comum, aquilo que ele já sabe, aquilo que ele aprendeu na família, com o acesso às informações. Então, essa soma é uma equação. O senso comum, os seus saberes particulares, com o saber escolar, vai gerar um processo de construção de conhecimentos que nós esperamos, com muita esperança de verdade, que gere também mudança de hábitos e mudança no próprio processo de ser criança, de ser adolescente, adulto, quem sabe no futuro de ser pai, de ser mãe, e de fazer diferença nesse processo, nessa história da alimentação escolar, na sua família, na sua cidade, no seu país e, quizás, no mundo. Então, o tema de hoje seria pensar como isso pode ser feito para que essa construção de conhecimentos realmente aconteça na escola. E uma das maneiras que nós enfatizamos bastante, eu particularmente sou professora, eu gosto muito da ideia de pensar que a criança é criança. No nosso caso, que estamos trabalhando com jornada de AN, mais voltados para os menores, eu diria assim que, ainda que seja antigo, Piaget, para mim, é um estudioso que faz muita diferença nessa discussão. Porque veja que ele, há muitos anos, já dizia que crianças não têm processos lógicos encadenados, em cadeias, como são os processos dos adultos. A criança, ela depende da concreticidade para construir conhecimentos. Então, a horta, por exemplo, é uma concreticidade absoluta, porque, na medida em que ele sai da sala, que ele vai com os colegas, que ele recebe orientações sobre valores, postura, sobre como plantar, o que plantar, por que plantar, o que colher, como tratar a terra, como livrar dos pequenos insetos, como limpar aquele terreno. Vai de tudo a tudo. É um processo lúdico, é um processo prazeroso. Mas existem outros também igualmente importantes e também acessíveis às escolas. A cozinha experimental, por exemplo, é um momento excelente, onde os estudantes, além de ouvir falar sobre os alimentos, a importância deles, de onde eles vêm, quem comprou, quanto custa, como é vendido, várias dimensões desse alimento, ele pode também preparar, e esse momento do preparo ser um momento dessa discussão, um momento dessa construção de saberes. E isso é tão importante que essa vivência com o alimento, que uma cozinha experimental, por exemplo, pode proporcionar. Vou dar um exemplo básico, rápido, que outro dia eu estava comendo um bolo que tinha a cozinheira, a pessoa que cozinha para nós lá na FAO, levou de presente para a turma um bolo que era bolo embaixo e pudim de leite condensado em cima. E eu achei aquilo, era a primeira vez que eu estava vendo e queria comer. Achei maravilhoso. E aí perguntei para ela como é que isso é feito. Embora eu não coma açúcar, mas a coisa estava tão bonita que eu tive que experimentar. E aí perguntei como é que é feito. Ela, não, você mistura os dois. Você faz o bolo, depois você põe o pudim por cima, e aquilo ali, quando for assar, vai ficar desse jeito. Aí eu disse, nossa, interessante. E aí um amigo que estava sentado ao lado, almoçando, disse, olha, daria aqui uma excelente aula de física, porque isso aí significa que os elementos, os mais pesados, vão para o fundo, os mais leves vão para cima. E isso é uma aula de física que nós estamos tendo aqui com a Regina. E é verdade. E aí eu sinto que a escola pode aproveitar muito mais dessas riquezas que existem no cotidiano para trabalhar. Se eu tivesse tido lá na minha infância, na minha 7ª série, que aquele tempo era série, uma aula assim, talvez eu tivesse aprendido mais física. Então, eu estou dando um exemplo básico, bobinho, mas da importância que significa construir conhecimento a partir de algo real que faz parte do seu cotidiano. E, junto com a cozinha experimental, com os sucos que podem ser feitos, com tudo aquilo que pode ser preparado, com as misturas, com o debate sobre as vitaminas, os nutrientes, a higiene, a importância da preparação, das unhas, etc., N coisas que pode ser feito, também vai gerar um conhecimento que pode ser aprofundado em sala de aula, claro, resguardando a idade de cada um.
E a outra questão importante, que eu diria, são a questão dos jogos, jogos lúdicos que podem ser feitos com vários materiais. Às vezes, uma cartolina permite um dominó, permite um jogo de cartas, um jogo de memória. São vários elementos que podem, do ponto de vista, são instrumentos pedagógicos, né, recursos metodológicos que podem ser utilizados para fortalecer esse conhecimento tão importante. E, junto com isso, eu chamaria a atenção que, desde 0 anos, nós já podemos fazer pesquisas, podemos fazer entrevistas, podemos fazer estudos, claro, dentro daquilo, podemos coletar fotografias, fazer montagens, fazer peças de teatro, paródias de música. Nós podemos criar canções dentro da sala de aula. Nós podemos convidar pessoas para falar sobre seus hábitos regionais, as avós que estiverem por lá. A importância hoje que a gente discute no Brasil da comida de verdade, da cozinha de verdade, do ato de cozinhar, nós podemos reiterar isso desde a infância, para, na verdade, fazer com que esse estudante que está, nós temos acesso a ele nesse momento importante da vida, que ele possa ir se consolidando como um sujeito mais preocupado com o que ele vai ingerir, com aquilo que ele vai colocar dentro do corpo, que, na verdade, vai fazer diferença tanto no aspecto cognitivo, biológico, social, no seu peso, na sua saúde, em vários elementos. E, junto com tudo isso, eu diria que eu gosto muito da ideia de sistematizar conhecimentos por meio de redações coletivas, que desde de 4 anos, 3 anos, é possível já dialogar com eles e fazer textos na lousa, coletivos, que representem a ideia que foi construída ali com aquele grupo. Para mim, é uma maneira muito interessante e lúdica, prazerosa, de sistematizar esses conhecimentos que foram construídos a partir dessas atividades. Existem vários sites na internet que orientam atividades que podem ser desenvolvidas com várias faixas etárias. E eu diria que eu evitaria muito aquela ideia do desenho da fruta mimeografada, reproduzida, xerocada para o aluno colorir. Aquilo ali seria talvez um os menos utilizados apetrechos que eu teria, porque eu penso que ali é uma fruta fechada, você já está impondo uma cor. Eu trabalharia mais com a ideia, eu estimularia mais a ideia da criatividade, da imaginação, da busca pela construção coletiva desses saberes e da sistematização, que é esse momento de sentar junto na sala, escrever textos, colocar num papel pardo, pregar na sala, e de vez em quando retomar aquilo, e quem sabe trabalhar letras, palavras, seja lá o nível de escolarização, mas utilizar daquele recurso no dia a dia para desenvolver os vários temas que a escola trabalha. Então, acho que eu fecharia dizendo que trabalhar a alimentação saudável na escola, além de fortalecer esses 3 eixos, seguramente vai favorecer que as outras atividades que desenvolvam várias habilidades, várias competências, sejam também mais lúdicas, sejam também voltadas para um elemento que é o alimento. É presente em toda a vida, todos os dias, ou bem ou mal, ou muito ou pouco. Ele é necessário, é fundamentalmente importante para a história de vida de cada um e que pode servir, deve servir como um estímulo para que as atividades em sala de aula sejam cada vez mais dinâmicas, ativas, proativas, que tenham protagonismo dos estudantes, porque eu quero fechar dizendo que eu acredito numa escola que tenha compromisso com o ensinar a pensar, a falar, a interpretar, a escrever, a dialogar e a ser ético, a construir valores para que a gente tenha a esperança de um mundo melhor. Então, minha contribuição aqui era pensar que existem várias atividades diferentes, dinâmicas, que podem ser diversificadas dentro da sala de aula, que vão favorecer esse processo de construção do conhecimento. É brincar, mas aprender. É fazer essa conjugação do papel da escola, que é essa transformação de vida que nós todos desejamos. Era isso.